Boa tarde, segunda-feira, né? Vamos aqui dar uma pequena análise. Agora coloquei o trigo colhendo aqui, né? Quem quiser tirar alguma dúvida sobre os contratos de BMF, commodities de BMF da B3, eu fiz um vídeo hoje também, tá? E esse vídeo está com o trigo verde. Agora nós estamos colhendo o trigo, né? Então, sucesso na lavoura. Vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu nas exportações. Tá? Fechamento do mês de maio. Fechamento do mês de maio. Para a mãozinha aqui. Completo. Maio completo. Boi, né? Batendo recordes em toneladas. Né? Consolidado aqui em 155 mil toneladas exportadas. Muito melhor que abril, muito melhor também que maio do ano passado. Então, ele vem mantendo perfil junto de 2019, aí, com a possibilidade até de superar dentro das brigas que estão ocorrendo entre os Estados Unidos e China. Pode ser que a China aumente as compras aqui no Brasil, porque devido aí a Trump ter falado, ter comentado que vai tomar algumas providências, que a China é culpada de tudo isso que está acontecendo no mundo, etc, 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 aquele blá 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 que a gente está torto de conhecer, não precisa nem aprofundar nessa bobageira toda, mas enfim, nessa bobagem ele vai fazer alguma bobagem, só que pode trazer aí um alento para nossas exportações de carne bovina, que é o contrato que a gente tem aqui na Bolsa. Pode ser que a gente tenha aí uma tendência, se mantenha aí uma tendência de alta nas exportações, vai depender um pouco do dólar também, para a gente saber o que vai receber em reais aqui no Brasil, mas a tendência é essa, né? O pecuarista já fala que abaixo de 200 ele não quer negociar mais, mas entre ele não querer e conseguir é uma diferença muito grande. Frango, 372 mil toneladas, quer dizer, uma tendência forte, bem alta também, mas começou o ano fraco, né? Não é um ano dentro do padrão, dentro da média, ainda não despontou. Existe a possibilidade também, dentro dessas condições, de exportar para a Ásia, não só para a China, né, para a Ásia como um todo. Agora abriu Tailândia também, né, para o Brasil, carne bovina. Isso pode levar a aumentar nossas exportações de proteína animal para toda a Ásia. Muito interessante, então o frango pode ganhar essa força. Tá? Suínos também começou a embalar, olha aqui, ó, o ano está bastante forte, está bastante a caminho, né? E a gente pode ver essa alta de exportação também crescer muito, né? Ainda mais que eles são muito acostumados, né? O padrão deles de compra é exatamente a carne suína, então a gente pode ver aí para o segundo semestre aumentar mais ainda. Essas três proteínas, né, animais podem crescer bastante e podem também ajudar no consumo do milho. Né? Café também aumentou bastante, né, quase 3 milhões e 600 mil sacas exportadas, superando aí abril, quase 1 milhão de toneladas de sacas e bem acima também de maio do ano passado. Teremos uma produção bastante forte, infelizmente a tendência de preços não são muito positivas, principalmente por causa da pandemia, né, que evita das pessoas tomarem café na rua, né, que acho que é um dos pontos que mais vende café, todas essas cafeterias especializadas ou não, né, todo mundo vai tomar um cafezinho e isso realmente reduz muito o consumo, porque o consumo em casa acaba sendo um consumo mais consumo menor, né? Você na rua você consome mais, em casa é mais pontual, mas seja como for, reduz o consumo geral do café e a gente não tem uma perspectiva assim muito boa de preços, mas ele é em dólar, né? Cotado aqui na B3 em dólar também vai depender do dólar aí para ter uma noção de diferença de ganho, tá certo? Bom, milho, impressionante a queda da exportação nesse mês, né? A gente vê aqui, ó, 2020 lá embaixo, comparado aí com 2012 e 2017, então a gente vê que está bastante fraco. Vamos pegar aqui 2019, né? 2019 ele foi um rojão, subiu muito, então a possibilidade
das exportações se igualarem ao ano passado, já são nulas pelo prazo que passou. Muito difícil, né, a gente conseguir alcançar, ter a logística suficiente para exportar tanto, sendo que o mercado interno também precisa de milho e a produção está ainda enquadrada numa produção alta, apesar do Deral do Paraná ter quebrado de novo, diminuído, né? A produtividade já tinha diminuído em 3 milhões de toneladas no Paraná, parece que diminuiu mais um pouco, saiu agora mais 1 ou 2 milhões a menos, então isso vai para 4 ou 5 milhões a menos de toneladas. O Paraná é significativo na produção geral, mas mesmo assim o resto do Brasil estava com uma produção muito boa, né? Ainda se mantém dentro de um equilíbrio. Teríamos que, né, o consumo, que era estimado em 68 milhões de toneladas de consumo interno, caiu para 64 milhões de toneladas. Então a gente teria que aumentar muito as exportações de frango e de suínos para que esse consumo volte lá em cima. Outro fator que pode depreciar o preço do milho é os confinamentos, né? Não estão fazendo confinamentos, diminuindo, né? Recebi isso hoje, agora há pouco, vão diminuir a quantidade, estão falando até em 10% a menos de confinamentos em algumas regiões, devido ao custo, né? Custo do milho, custo da soja, enfim, principalmente do milho, que é 70% de uma ração. Então, estão diminuindo esses confinamentos, podem ter uma oferta menor ainda de gado lá na frente, porém também um consumo menor de milho. Então é importante a gente ter essa ideia em relação ao milho, né? Então precisa pensar bem em relação ao milho, porque teríamos que mudar algumas variáveis para que ele possa realmente ter uma valorização para o segundo semestre. Primeira variável é o dólar, né? A gente teria que ver o dólar de novo, voltar lá para casa de 6 ou passar de 6, para a gente ter um milho mais competitivo, tentar exportar os 34 milhões de toneladas ou mais, se for viável em termos de logística, né? A soja está exportando demais, Porto de Rio Grande aqui do lado onde eu estou, e o trem que leva a soja para lá está cada vez maior, já era com uma locomotiva, já está com 3 locomotivas, 2 na frente e uma atrás, tão comprido que os trens estão, levando soja para o Porto de Rio Grande. Então, e outra, passava 2 trens por dia, a gente vê passar 4 trens por dia, então é uma coisa assim, o volume e a velocidade de exportação de soja está violentíssimo aqui, e deve estar assim no Brasil inteiro. A gente vai ver números, né? O açúcar a gente infelizmente não tem mais na bolsa, né? Então vamos ver aqui os números da soja, né? Consolidado 16 milhões em abril, agora 15.500, mas eu acredito que em maio vai retomar aí um valor mais significativo que a gente pode ver. Mesmo assim, nós já começamos aqui a partir de março a superar todos os anos, batendo recordes de exportação. Os americanos estão assustados com isso, então fica bastante impressionante em termos de soja. Temos a soja aqui na BMF também, ela é em dólar, né, 450 sacas em dólares, linkado direto com Chicago, tá certo? Os ajustes são feitos pelo preço de fechamento de Chicago. A gente pode, quem se interessar também, entre em contato aí, a gente pode trabalhar esses contratos. Não se esqueçam que as commodities também têm opções. Eu estava falando, mas não mostrei para vocês. Tá? Então está aqui a soja, tá? Consolidado de 16.308 mil toneladas para 15.511, caiu um pouco, mas a gente vem batendo o recorde de exportação e eu acredito que vai continuar, porque maio vai continuar. O açúcar eu comentei, que eu passei sem mostrar, eu comentei, o açúcar está aqui nessa posição, tá certo? Então o açúcar está baixo também, mas estão sendo boas as exportações em dinheiro, né, em dólares, milhões de dólares, está sendo muito bom. Eu olho sempre toneladas, porque é a nossa base de negociação na BMF. Mais importante para a gente é ter uma ideia de volume, né? Produção, estoque e consumo, isso é muito importante. E os produtos em dólar, né, que a gente tem que tomar cuidado para fazer as conversões
para ter uma ideia, é que nem eu comento, o milho pode cair de preço em dólar? Pode, mas a gente está trabalhando em reais. Se sobe o dólar em relação ao real, ou seja, desvaloriza a nossa moeda, ele vai subir de preço. Então, mesmo que ele esteja valendo 10 dólares a 50 reais, tá? De repente, a oferta é muito grande no mundo, ele cai para 8 dólares, mas você está falando em 6. Tá? Então, a sua variação, 6,600, você vai a 48, 50, 52. Não existe uma variação grande. Prejudica o produtor, é diferente. Então, a gente tem que ter uma noção dos produtos que estão em dólar, por causa da conversão, e os que estão em reais. Né? Então, boi é mais fácil um pouco de trabalhar em relação a esse parâmetro de exportação, e o milho, que a gente tem que está tendo bastante dificuldade esse ano, esse ano tudo é mais difícil, está tudo mais, né, complicado da gente entender e compreender, são novos parâmetros, a mudança é muito grande, mas a noção é essa em termos de raciocínio do milho. Oferta muito grande mundial, oferta grande aqui no Brasil, ainda está dentro das expectativas de colheita. Então a gente tem que prestar atenção, saber nessa oferta. Boi está tendo boas ofertas, os frigoríficos alongaram bastante as suas escalas, vem mantendo o preço estável, as exportações podem melhorar bastante com essa briga da China, como já comentei. Tá? Soja pode ser positivo, muitos produtores já fixaram o preço para o ano que vem, se deram bem, porque agora caiu a cotação do dólar, né, do real, perante ao dólar, e os preços caíram também para essas fixações. Né? Tem fixação a 91, 92, para entrega em maio do ano que vem, valores bastante significativos pela distância que está lá e você conseguir já travar esses preços. À vista, a soja estava na casa de 115, né? Bateu o recorde de 115, 116 e já voltou tudo. Tudo não, mas já voltou bastante, exatamente devido à queda do dólar, que saiu de 5,90 para agora para 5,30. Então é isso que eu queria ver. Vamos dar uma olhadinha aqui só no gráfico aqui. Hoje no grupo eu tinha colocado um sidebar de 30 minutos, a média de 9 já estava caindo, a média de 20 estava começando a cair, então das três médias, essa é de 50, das três médias, duas caindo, já dava para tentar fazer alguma coisa. Infelizmente, né, ele estopou, não foi no alvo, chegou só em 38,2, quase no 50%, né, mas que se deu para não machucar muito, né? 11 centavos só de queda, ou conseguiu fazer um stop. Né? O stop seria aqui, né? Então ele teria estopado neste ponto aqui, seria um stop de 16 centavos. Então, se alguém entrou e se administrou isso aqui, né, pode ter ganho algum dinheiro. Eu acho interessante, adoro o inside bar. Inside bar é interessante, muito, muito bom. 60 minutos, vamos tirar isso aqui agora, que não presta mais. Tá? Vamos ver o diário. Né? O diário no fechamento foi agora. A gente está vendo aí uma consolidação. Primeiro ele tinha feito alguma coisa aqui, né? Ficou nesses R$2 aqui de consolidação. Agora ele está com essa consolidação aqui de 80 centavos, R$1 mais ou menos. Né? Consolidou de novo, né? Em torno da média de 50. Vamos ver a partir de amanhã como vai se comportar. Dólar fechou a semana em queda, né? Até fechou bem a queda. Achei que ia ser um pouquinho mais para baixo, não foi. Está formando esse candle aqui embaixo da média de 9. Vamos ver se vai superar. Mas se fechar realmente um candle amarelo, né, que é um candle de alta, com as médias para cima, a gente pode ver, né, de novo aqui um sidebar, né? E, por incrível que pareça, chega ali no 5,621 e naquele papo com o Bo Williams ele falou em 5,65. Então não é muito fora. Vamos ver como vai fechar essa semana.
mas é inside bar semanal, né? Então tem que aguentar a bucha. Aqui no semanal a gente teve, vamos dar uma olhada para o banda de Bollinger, tá? Também ele tentou reagir, foi uma queda bastante forte, tá? De 6 pontos. Aqui está com mudança, peraí. Desculpa, aqui estava sem o ajuste, tá? Então vamos ver o ajuste, mas está aqui em cima da média, de 20, fechou um doji aí. Vamos ver como que ele vai se comportar, a gente tem uma ideia, né? Média da nossa média aqui de 200, que é a banda de Bollinger, que é a média de 50, nossa média de 200 aqui embaixo, tá? E neste aqui, por acaso, está as duas médias, aritmética exponencial de 9. Tá? Um pouco sujo um pouco esse gráfico, mas a gente pode olhar num gráfico limpo. Tá? Média de 9 exponencial, tá? Esse é legal a gente ver no diário, tá? Ele realmente perdeu e agora está ficando fora da média. Vamos observar, né? A tendência é de peso, parece que pesou. Vamos ver se o dólar realmente conseguir tomar fôlego de novo, ele pode ajudar o nosso milho a concorrer, né? Quais são os fatores que o dólar influencia nesse milho nesse momento? Dólar barato, importação de milho barato da Argentina, do Paraguai, né? Tem disponibilidade, poderia importar, seria a importação mais fácil que o Brasil faz. Nordeste importa dos Estados Unidos, pela logística é mais barato, né? O preço do milho lá é totalmente diferente do resto do Brasil, exatamente por causa de logística de transporte, tá certo? E então a gente poderia importar do Paraguai, poderia importar da Argentina, enfim. Dólar alto, né? Fica caro importar, e a gente então tem facilidade de exportar, né? Se eu importar, eu tenho uma oferta maior aqui dentro. Se eu exportar, eu tenho uma oferta menor aqui dentro. E a gente então tem um preço mais caro ou mais barato, tá? Boi, eu estava com raiva do boi, né? Não é do boi que eu estava com raiva desse contrato. Mas enfim, está num canal de baixa no semanal. Fica importante observar esse ponto, certo? Esse ponto é bastante importante, porque exatamente ele está testando, né, parte de cima desse canal, né? Se a gente for olhar esse canal por outro viés, né? Está com imã. Se a gente for olhar esse canal por outro viés, a gente pode enxergar um desenho diferente, né? Aí a gente poderia dizer que ele rompeu, ele não está querendo ir lá em cima. Pronto. Consegui, né? Se eu fosse fazer assim, eu diria que ele teria rompido, né? Não teria rompido, teria lá em cima, mas eu acho que simetricamente, montando hoje, isso é semanal, então fica bastante interessante a gente ver essa posição, né? Uma visão que a gente teve desse boi, né? Que passou despercebido por mim, né? Quem acompanhou viu, mas é o semanal. O semanal é uma posição bastante difícil a gente ver, né? Aqui deu um candle de inside bar de venda, porém a gente estava com duas médias para cima, não dava para fazer. Mas em seguida ele deu um de compra. Opa, estou pondo no lugar errado. Vamos apagar isso. Eita, nós. Que legal. Já postou para facilitar, me dificultou, tá? Então ele deu a compra aqui, tá? Então quem enxergou, feliz foi, tá? Porque ele está pegando aí uma alta de 16 pontos.
infelizmente para mim passou batido dentro de toda essa movimentação que teve. Eu vou observar isso aqui como usando essa banda mais larga do boi como um canal de baixa. Tá? Quem quiser fazer um canal menor já teria terminado, né? Se eu fosse fazer um... agora vem um imã. Coisa chata isso, né, gente? Tá? Se eu fosse fazer aqui, tá? Esse seria um outro tipo de canal. Teria rompido aqui e rompeu aqui de novo. Tá? E eu prefiro que seja caminhado. Eu vou seguir este canal aqui. Posso estar tecnicamente errado ou não. Para mim esse é um novo canal e vou observá-lo desta maneira. Café, a gente está vendo o café, infelizmente, sucumbir. Né? Esse aqui é o semanal, ele vem caindo há muito tempo. Né? E esse testando já este fundo. Quer ver uma coisa? Ó, esses são os números que a gente tem que ver sem ajuste. Tá? Sem ajuste, ele pode buscar o 93,88 e já perdeu o 110 aqui. Está lá embaixo já no 109,50, tentou reagir hoje, mas não são boas as características, né? Ainda atualizou. Né? Não são boas, as tendências no momento são boas, o Brasil colhendo muito café e a dificuldade, né, da gente ver o consumo do café aí no mundo todo aí, devido a essas quarentenas que estão acontecendo. Muito bem, vou ficando por aqui, deixo um grande abraço para vocês, né, e um ótimo final de dia e até amanhã. Amanhã estamos aqui de novo. Grandes traders para todos.